Boa tarde, eu me chamo Beatriz Siqueira, sou da UNEB Campus 8 em Paulo Afonso e hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho intitulado Cultivo de embriões in vitro sob diferentes temperaturas e armazenamento de sementes de licuri em diferentes condições ambientais, tendo como orientadora a professora doutora Franciane Tavares Braga. Bom, o licuri é uma palmeira nativa do território brasileiro, ocorrendo em diversas regiões, como o estado de Alagoas, Sergipe e até toda a região norte de Minas Gerais. Em termos de interação ecológica, o licurizeiro destaca-se por ser o principal hospedeiro de plantas epífitas da Caatinga, sendo registrada 30 espécies. Ele também oferece abrigo para invertebrados, que é o caso da lagarta de coco, que vive dentro da semente do licurizeiro. A principal interação ecológica estabelecida e muito explorada na literatura é com a arara azul, que é uma espécie ameaçada de extinção e endêmica da Caatinga baiana, tendo o licuri como principal item alimentar, além de ser a principal dispersora de sementes dessa palmeira. Podemos observar na imagem o licurizeiro na sua forma adulta. Apesar dos trabalhos realizados com algumas espécies de palmeira, os estudos mais aprofundados para a estocagem e viabilidade de sementes ainda é limitado. E as informações sobre a germinação são bastante divergentes e variam conforme o nível de maturação dos seus frutos, certo? Desse modo, a compreensão do comportamento de Ciagris coronata e seus métodos de armazenamento e temperaturas, além da viabilidade do embriões, torna-se fundamental, servindo para o estabelecimento de protocolos eficientes de conservação. Na imagem a seguir, podemos observar o fruto do licuri maduro. Na imagem, conseguimos observar bem o licurizeiro adulto, seus frutos e a arara azul, que foi citada como a principal interação ecológica da espécie. Sendo assim, o nosso trabalho teve como objetivo avaliar a resposta das sementes de licuri a diferentes condições ambientais de armazenamento. Indo para a nossa metodologia, antes da instalação do experimento, as sementes beneficiadas e secas passaram por processo de desinfestação. Para isso, elas foram esterilizadas em imersão durante 30 segundos em solução de álcool a 70%. Logo após, por 10 minutos, em solução de hipoclorito de sódio a 1%, sendo posteriormente lavadas em água destilada para remoção de resíduos das soluções desinfetantes. As mesmas permaneceram durante 24 horas em ambiente natural e sombra para nova secagem. Essas sementes foram armazenadas em sacos de papel do tipo craft com uma temperatura ambiente de 27 graus, além da temperatura a 5 graus Celsius na geladeira, em caixas acrílicas do tipo Gerbox em temperatura ambiente e no dessecador, com uma umidade relativa e reduzida e temperatura a 5 graus Celsius na geladeira. Elas permaneceram armazenadas nos períodos de 100, 200 e 300 dias. Quanto ao nosso teste de viabilidade, ao final de cada período de armazenamento, as amostras foram submetidas ao teste de tetrazóleo, de acordo com as regras para análise de sementes. O teste de germinação foi realizado utilizando a técnica de cultivo in vitro dos embriões zigóticos, onde os mesmos foram desinfestados e inoculados em tubos de ensaio, contendo meio de cultura Y3, sacarose e carbono ativado. Após inoculação, essas sementes foram mantidas em sala de crescimento a 27 graus Celsius. Foi avaliada a porcentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação. Os dados avaliados foram submetidos à análise de variância, comparando-as às médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Quanto aos nossos resultados, todas as sementes que foram armazenadas e posteriormente postas à germinação e não obtiveram respostas foram classificadas como inviáveis.
tendo o teste de germinação como medida de viabilidade dos tratamentos. Podemos observar na figura 1 que, com a análise de variância dos resultados, ela demonstra que essa variável sofreu influência do tempo de armazenamento dos diferentes ambientes e temperaturas, caracterizando-as assim como sementes recalcitrantes, demonstrando uma necessidade de manter o metabolismo ativo por perder a viabilidade quando secas, não tolerando dessa forma tal armazenamento. Durante o teste de tetrazóleo, foi feita uma avaliação individual em cada embrião a partir do padrão de coloração pós-armazenamento, observando e verificando se houve dados no eixo embrionário. Os padrões de coloração encontrados estão apresentados nessa figura 2, onde é possível observar as diferentes tonalidades, desde o branco, onde esses embriões são considerados inviáveis, passando pelas tonalidades do rosado superficial moderado, sendo classificados como parcialmente viáveis, e os embriões totalmente avermelhados, sendo classificados como viáveis. Sendo assim, isso permite a identificação da ausência de vigor, onde verificam que, com o aumento de tempo de armazenamento, houve uma diminuição na classe dos embriões viáveis e um aumento na classe dos embriões inviáveis. Com tudo isso, podemos concluir que os resultados demonstraram que as sementes de licuri são recalcitrantes, não suportando o armazenamento durante o período proposto, tendo a reafirmação após o teste de tetrazóleo, onde apresentaram embriões inviáveis. Essas são nossas principais referências apresentadas no trabalho. Nossos agradecimentos ao Laboratório de Anatomia e Fisiologia Vegetal, ao Grupo Frutinga, ao NEB, ao Programa de Iniciação Científica, ao CNPq, à FAPESB e à CAPES. Obrigada.